Olá, que Deus possa abençoar você. Nós estamos nas mensagens falando sobre o mistério que envolve o quarto de oração e o castiçal sagrado. Mais uma mensagem, mais uma reflexão para abençoar você. Eu sou o Bispo Gilmar. Você que está me assistindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Você que ainda não é inscrito, convido você a inscrever-se no meu canal. Aqui embaixo aqui está escrito inscreva-se, clica aí para se inscrever. Tem um joinha, dá um joinha aí. Comentário. Você está vendo o sininho? Clica no sininho. Ao clicar no sininho vai abrir outra janela. Clica em todas. Para que todas as vezes que o Bispo estiver trazendo a mensagem, você venha receber a notificação no YouTube. O YouTube manda mensagem para você avisando. Daqui a pouquinho o Bispo estará ao vivo trazendo a mensagem para você não perder nenhuma mensagem sequer. Como que Deus está falando através dessas mensagens? Como que Deus está revelando através dessas mensagens? O quarto de oração. O quarto do profeta Eliseu. Esse quarto que a dona Sunamita fez para ele foi revelação divina. Foi a mudança da vida dela, a revelação divina para ajudar o homem de Deus. Porque no quarto ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e o castiçal, que é o sete Espírito de Deus, que revela os mistérios ocultos. Você precisa ter, irmão, na sua casa o castiçal sagrado, hein? Você precisa ter. Procura o santuário, várias pessoas já fizeram voto, já tem pessoas que estão recebendo o castiçal, porque o bispo entrega o castiçal depois da consagração. É um sacrifício? É. Os irmãos estão fazendo um sacrifício, estão se preparando, recebendo o castiçal sagrado para levar para casa. Você precisa ter no seu altar. Tem pessoa que tem tudo na casa dela, mas não tem o castiçal. Aí não tem paz, não tem alegria. O casamento, cada dia que passa, só esfriando. Não tem mais amor, não tem mais união. É igual a Bíblia fala. Eu vou falar também, lá em Efésios, né? Eu tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. E a igreja em Éfeso foi... O próprio Senhor disse, eu vou remover de ti o candeeiro. Porque havia perdido o primeiro amor. Seria removido o candeeiro, o castiçal. Tem pessoa que não tem um castiçal na vida dela e perde tudo. Você precisa ter na sua casa, viu? Procura o santuário. É um sacrifício? É, mas você precisa fazer. Tem hora que você precisa tomar atitude de fé. Nós estamos estudando aqui, ó. Eu vou dar continuidade no estudo. Em 2 Reis, capítulo 7. Falando daqueles homens que estavam na porta de Samaria pedindo ajuda. E eles falaram, nós vamos ficar aqui para pedir ajuda ou vamos entrar na cidade? Ele falou, a cidade está em ruína, miséria. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer. Nós vamos lá para a Síria. Lá tem comida. E quando chegou lá, o Ciro já não estava mais lá. Porque Deus mandou um exército de anjos. E eles correram, fugiram, deixaram comida, deixaram tudo. Você está entendendo? Talvez você está passando uma luta hoje. Preocupa não. Deus vai enviar anjos para trabalhar em seu favor. E o que está faltando, Deus vai te dar. O que estiver faltando, Deus vai te dar. Deus é Deus. Deus é tremendo. Creia, creia. Ele vai abrir a porta para você. Eu quero ler esse pedacinho aqui para nós dar continuidade à mensagem. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Versículo... Vou ler o 6 de novo. E dar continuidade. Quem perdeu a mensagem de ontem, no meu canal no YouTube tem todas elas. Porque o Senhor fizer ouvir no arraial dos sírios ruídos de cavalos, de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos,
e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. E chegando, pois, esses leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Deixa eu falar aqui para você que está me assistindo nessa mensagem. Eliseu falou assim, ó, amanhã, por este mesmo horário, vai ter prosperidade. Na entrada de Samaria vai ter um ciclo de farinha, vai ter 2 ciclos de farinha, 2 ciclos de cevada na entrada. Ele falou isso, um ciclo de farinha, uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. O homem duvidou. O homem falou, não, que vai acontecer isso? Se Deus abrir a janela dos céus e derramar, ainda não vai ter isso. Ele falou, você vai ver. Só que falou com ele, você vai ver. Você verás, mas não vai tocar. Não comerás dela. Aí apareceu 4 leprosos na porta de Samaria. Ficou lá. Nós entramos, Samaria está na miséria, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Eles falaram, nós vamos lá para a Síria. Deus use, irmão, quem ele achar melhor. Quando chegou lá na Síria, o exército da Síria não estava lá. Eles deixaram, fugiram, porque eles viram o barulho de cavalo, de carro. Era o poder de Deus, era o mistério de Deus. Deus vai agir com mistério na tua vida. Deus vai agir com mistério no teu casamento, na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Deus vai agir com mistério na sua casa. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus de hoje. Ele vai te prosperar. Talvez você está enfrentando uma luta financeira, você não sabe por onde sair, preocupa não. Deus vai agir na sua vida financeira. Você vai ver a mão de Deus te levantando. Creia. Eu falei na mensagem na semana passada, lá no santuário, que a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Deus tira do ímpio para dar para o justo. E está aqui Deus tirando dos ímpios para dar para o povo dele. E aí esses homens entraram numa tenda, não tinha ninguém. Eu imagino que eles chegaram, bateram palma. Ô, lá de casa! Ninguém respondeu. Entrou, bateu na porta, abriu a porta estava aberta. Um olhou do lado, olhou do outro. Mas não tem ninguém. Tem um bocado de coisa aqui, os cavalos estão lá fora. Foi no lugar, tinha peça de ouro. Eles pegaram os ouros, esconderam. Pegou prata, foi pegando comida e foi comendo. Aí eles foi na outra tenda, também chamou, não tinha ninguém. Tinha comida, foi comendo, tinha ouro. Eles foi pegando ouro e esconderam. Aqui na Bíblia. Versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem esse dia. É dia de boas novas. E nós calamos-se, esperamos até a luz de amanhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. E vieram, pois, e brandaram as portas da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes, vazia. E chamaram os porteiros, e esses o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse ao seu servo, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaamados estamos,
pelo que saíram do arraial, e escondeu-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. O rei de Israel falou: eles armaram uma cilada para nós. Eles saíram da cidade, eles devem estar escondidos nos montes. Se nós sairmos daqui para ir lá, eles vão invadir nossa cidade, não sabendo que Deus havia expulsado eles e lá era Deus que estava agindo. Versículo 13: então um dos seus servos respondeu e disse: torne-se, pois, 5 dos cavalos dos restos que ficou aqui, dentre, pois, toda a multidão dos israelitas, que ficaram ali de resto, e terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos-los e vejamos. E tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei e os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de aviamentos, que os sírios apressadamente se lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. O que o profeta Eliseu falou, aconteceu. A medida certinha que ele falou, foi a medida que eles trouxeram. Aqui, ó. Conforme a palavra do Senhor, há um mistério de Deus que envolve a oração feita diante do castiçal. A revelação feita diante do castiçal. Foi diante do castiçal, na casa do profeta, que Deus revelou a ele e que ele falou o que aconteceu, o que ia acontecer e aconteceu. Versículo 17. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava. Lembra que foi esse capitão aqui que falou com Eliseu, que Eliseu falou com ele do que ia acontecer? E ele falou: não vai, isso não vai acontecer. Eu vou ler de novo, está aqui, ó. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase esse tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isto. E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. O mesmo capitão foi o capitão do rei que ele colocou na porta da entrada de Samaria, aonde que Deus havia revelado que ia aparecer aquilo que não tinha, a prosperidade que não tinha. Ele estava lá na porta. O rei falou: você vai ficar aqui então. Aqui você vai ficar na entrada de Samaria, na porta. O profeta falou: você vai ver. Eu sou homem de Deus. Você vai ver. A medida da farinha, a medida do ciclo. Vai estar lá. Só que você não vai tocar. Você não vai comer dela, não. Você só vai ver. Tem pessoa que não consegue tomar posse da bênção. Ele vê a bênção. Ele vê o outro tomando posse da bênção. Ele vê o outro sacrificando. Ele vê o outro recebendo a bênção, a vitória. E ele não toma posse porque ele duvida. Ele não crê. Ele não obedece. E a bênção de Deus é para quem crê. A promessa de Deus é para quem crê. É para quem obedece a palavra de Deus. Essa campanha no meu quarto de guerra é uma campanha de batalha espiritual. Para quem crê. Se você crê, você verás a glória de Deus na sua casa, na sua família. Por isso que eu estou orientando o irmão a colocar na casa dele o altar. Montar o altar sagrado e colocar no altar o castiçal sagrado. Ungido que sai do altar do santuário. Depois eu vou mostrar o vídeo consagrando os castiçais sagrados para entregar para os irmãos. Que é forte. É forte. Está aqui ele no portão. Eu vou ler de novo.
Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta. Ele viu aquilo que o profeta havia profetizado. Ele viu, mas como ele duvidou, ele foi atropelado, morreu. Ele só viu. Ele deve ter falado, não, eu duvidei, o profeta falou que hoje, que no dia seguinte era hoje, eu ia ver, e eu estou vendo. Só que ele não pôde comer, saciar a fome dele, porque o povo foi entrando, e era a multidão que foi correndo para pegar a farinha, para pegar o ciclo, os alimentos para dentro da cidade. Atropelou ele, passou por cima e o matou. Porque duvidou da promessa de Deus. Duvida das coisas de Deus, não, irmão. Creia. Deus vai mudar a história da tua vida. E o atropelou porque estava na porta e ele morreu. Como falar o homem de Deus. A Bíblia faz questão de falar como falar o homem de Deus. O que falou quando o rei dissera a ele. Porque assim sucedeu com o homem de Deus falar ao rei, dizendo, amanhã, quase esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e dissera, eis que ainda que o Senhor fizesse, janela do céu, poder-se-ia isto fazer conforme essas palavras. E o homem de Deus dissera, eis que verás com teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Não duvida das coisas de Deus, não. Deus é poderoso, ele vai mudar a história da tua vida. Faz seu sacrifício, usa a fé, faz seu sacrifício, coloca na sua casa o castiçal sagrado, a luz de Deus para brilhar no seu caminho e Deus vai mudar a história da sua vida. Se prepara, mês de outubro, mês das mãos de Deus, mês do castiçal sagrado na nossa casa. Querido Deus, eterno Pai, prepara o teu povo, teus filhos, para essa campanha forte. Prepara essa pessoa que está no jejum, que está se preparando para receber o castiçal sagrado. Quando ele entrar com o castiçal sagrado na casa dele, meu Deus, ele vai entrar com a força do teu 7 espírito, com o teu poder, para iluminar os caminhos dessa pessoa, para guiar os passos dela, para que ela vencer. Aumenta a fé desse irmão, abre os olhos dele e dela, para que eles possam chegar à glória do Senhor, o poder desse sacrifício, porque eu coloco a vida de todos em tuas mãos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Você que perdeu as mensagens, no meu canal no YouTube tem todas as mensagens falando sobre o mistério do quarto do profeta Eliseu, falando sobre o mistério do castiçal sagrado. Então, acompanha e compartilha. Além de você assistir as mensagens, tem irmãos que estão me ouvindo pela rádio web, você pode acompanhar todas as mensagens no meu canal no YouTube e compartilha com aquelas pessoas da sua casa, da sua família. Deus vai falar contigo. Um abraço, fique com Deus, até amanhã.